noite, estamos iniciando mais um Cultura em Foco, o primeiro de 2024. É um prazer estar entrando na sua casa. Para você que vai nos acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais, seja bem-vindo ao nosso programa. E como sempre, o nosso programa traz o entrevistado dentro de alguma pauta, de alguma situação do momento, e a gente procura sempre trazer para você a nossa cultura. E hoje o nosso entrevistado é o Erlan Nogueira. Ele é poeta e eu vou deixar agora ele se apresentar um pouco mais. Boa noite, Erlan, fique à vontade, se apresente ao nosso público. Boa noite, Francisco. Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer pelo espaço e dizer que quem apoia a cultura, apoia a literatura, apoia o desenvolvimento social de um país. Muito bem. Erlan, primeiro para a gente se conhecer, saber quem é o Erlan, o teu trabalho como um poeta, desenvolve aí uma introdução para nós. Então, Francisco, eu sou de Cruzeiro do Sul, né? Sou natural de Cruzeiro do Sul, vim para cá em 93 e comecei na escola anotando frases, músicas de cantores na contracapa do caderno, e aí comecei a desenvolver a minha criação da poesia através de músicas, inclusive muitas músicas que eu ouvia do Raul Seixas, e eu ficava ouvindo e lendo a letra e tentando entender que ele, além de cantor, era um grande filósofo também. E aí eu comecei a criar e escrever em cima daquilo que eu estava vivendo, presenciando na vida, né? E então foi aí que começou toda essa vontade de falar, né? de me expressar através das letras, através das palavras, através da poesia, tudo que está acontecendo ao meu redor. Erlan, pra ti como foi esse momento que tu assim, eu sou poeta? Na verdade eu não me considero, né? Algumas pessoas que falam, né? Que Erlan, isso é poesia. Na verdade eu escrevia, Francisco, e não publicava, né? Não, eu só escrevia e guardava lá nas gavetas, não deixava nem ninguém ler. Não achava que não era só um desabafo. Isso era para mim, uma coisa minha, íntima. Mas aí, aos poucos, eu fui deixando alguém ler. E as pessoas foram falando, pô, Erlan, por que tu não publica? Por que tu não participa dos concursos de literatura? E em 2010, eu participei do segundo prêmio Brasil de Literatura Acreana. E tive 2 obras classificadas entre as melhores. E isso aí me incentivou a continuar escrevendo. E daí, de lá para cá, já lancei o primeiro livro em 2017, que se chama Noite de Sol, e esse ano agora eu consegui, com muita luta, lançar o segundo, Sinais de um Novo Tempo. Tu disse que de 1993 para cá, tu vem escrevendo, né, em alguns momentos engavetando, até que chegou o momento de você expor publicamente a tua obra. Os desafios de lá para cá. Olha, Francisco, infelizmente o nosso país ainda é um país de pessoas que não gostam de ler muito, que não valorizam muito a leitura, apesar de que eu acho que a leitura ela é essencial no desenvolvimento do ser humano, não só na parte social, mas na parte também intelectual. Eu acho que é de muita importância o incentivo à leitura. Se a gente fosse procurar um culpado, para você que está aí em casa, você que gosta de assistir séries, filmes, novela, ouvir música, acompanhar uma dança, dificilmente a gente quer acompanhar uma oratória, né, que fala de uma literatura ou algo parecido. Mas se a gente fosse procurar um culpado da gente estar nessa situação de não gostar da leitura, a gente teria um culpado? Ou seria tudo fruto de uma construção da sociedade atual? A partir do momento quando a gente tem mais facilidade de estar exposto a um filme já todo pronto, que eu só tenho que ouvir, a uma literatura que às vezes tem um livro, mas eu espero o lançamento em filme para me poder acompanhar. Eu acho que a parte da gestão pública, o governo, ele não investe muito na cultura, infelizmente, porque eu acho que a nossa estrutura da sociedade é uma estrutura piramidal, né? Onde embaixo a base, a maioria sustenta a cúpula em cima, que não faz nada, recebe muito bem para isso, né? Para governar, não fazem nada e ainda nos roubam ainda.
Ela também surge aquela outra pergunta que a gente ouve muito, né? Não há apoio à cultura. Tu poderia explicar para nós o que é esse apoio à cultura? O que de fato é esse apoio à cultura? Então, Francisco, eu acho que deveria ter mais eventos, mais investimento e como vocês estão dando aqui esse espaço, ter mais espaço. As empresas de comunicação abrir esse espaço de forma mais ampla para que seja divulgado, para que seja promovido a nossa cultura. Eu sempre faço uma pergunta, Erlan, tipo assim, começa de casa. Isso é um ponto de vista meu, tu pode trazer um outro ponto de vista, que não é bem de casa, é uma outra situação. Mas se a gente trouxer 2 cenários, Erlan, tipo, temos 2 eventos. Temos um festival de música, vou usar música, por exemplo, dança, alguma coisa, é grátis a entrada. E temos um festival de literatura, onde pessoas vão estar expondo suas poesias. Não preciso nem perguntar qual é que vai estar mais cheio. Mas se a falta de incentivo à cultura é mais eventos, é mais isso, o que acontece quando a gente tem 2 eventos desse tipo e a minoria ainda continua sendo a questão da leitura? Tem a ver com lá no início? O que foi que aconteceu no meio aí, tipo quando a gente tá no pré-escolar, sendo incentivado a rabiscar, a ler, aí de repente a gente entra aí nesse século da tecnologia e onde na verdade o problema não é ler, é o que eu quero ler. Porque você tá nas redes sociais, você tá lendo direto. Como é que a gente faz isso aí, Erlan? Olha, boa pergunta, mas eu acho que, como você falou, o problema vem lá atrás, lá na raiz, e a raiz disso tudo infelizmente, a falta de apoio. E a nossa sociedade, Francisco, infelizmente, ela é controlada por essa minoria que eu te falei, né, que está na cúpula, que quem comanda, é quem manda, é quem distribui as rendas. E há muito tempo, acredito que desde a colonização portuguesa, que eu nem chamo de descobrimento, eu chamo de invasão. Eles invadiram aqui, roubaram nosso ouro e foram embora. Escravizaram nosso povo e foram embora. Então eu acho que desde esse tempo o Brasil caiu num abismo social que parece que não tem volta. A gente explorou um pouco aqui sobre o apoio da cultura, à literatura e compreendendo um pouco mais como é que é o perfil do Erlan em relação à poesia. Eu acho que ficou claro para você que as poesias dele não é flores. A poesia dele é uma crítica. Você pode explicar mais para nós? A crítica à sociedade, à gestão? Sim, a crítica que eu faço, Francisco, nas minhas poesias é principalmente no cenário político. Porque eu acho que é lá no cenário político onde vem a distribuição de rendas, vem o apoio que eu falei, né? E essa nossa gestão, infelizmente, depois dessa avalanche de corrupção, né, que inundou nosso país e continua inundando, eu acho que é um problema social, como eu falei, há muito tempo, né, que existe e que não dá para ser resolvido assim de um dia para o outro. É uma luta diária para tentar reverter essa situação. Para ti, existe uma crítica mais ousada em relação aos editais de apoio? Olha, Francisco, o que eu percebi é que todos os anos são basicamente as mesmas pessoas que têm os projetos aprovados. E eu acompanhei alguns projetos de literatura, no caso, né, que é a minha área, que me interessa mais, e percebi que os projetos realizados na área da literatura, nas escolas, é de grande relevância. E acompanhei alguns e acredito que se tivesse mais apoio, mais espaço, seria bem melhor. Dentro dessa tua pergunta, para quem está em casa compreender um pouco mais, eu posso entender, no teu ponto de vista, que apoio à cultura, os editais, não é só lançar editais e ajuda financeira, é muito mais que isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que o incentivo à leitura, ele está além dos editais, além dos gestores públicos que não investem muito, mas está também em cada um. Eu acho que se cada um tiver consciência, eu acho que está faltando uma tomada de consciência para que ocorra uma mudança coletiva. Trazendo um pouco para cá, não sei se cabe, mas me veio a memória, se a gente usar aí a Lei Paulo Gustavo, ela te alcançou em que momento? Ou ela alcançou o teu objetivo de trabalho?
Eu acredito que não só a lei Paulo Gustavo, mas todas as anteriores, das que poderão vir, eu acho que qualquer esforço, qualquer ajuda é bom. Tá bom. Eu queria trazer aqui, deixa eu ver se eu vou me lembrar, tá? Eu tava tentando trazer um trecho de um poema do Erlan, eu não sei se eu se eu peguei. Ele fala mais ou menos assim, depois você me corrige. Quero ser livre. Quero poder andar pelo vale sem me preocupar que alguém que não saiba... quero andar pelo vale sem me preocupar de ser barrado por alguém que não fale. Ser julgado, criticado, ameaçado. E ele fala mais um pouquinho, que agora o meu céu não pegou mais. Em que momento? Qual é a história por trás desse poema? Eu costumo, como eu falei, misturar os assuntos, né? E eu falo de segurança, eu falo de igualdade social, que hoje ela deixou de ser uma desigualdade social, passou a ser um abismo social, um abismo profundo. Você vê uma minoria que tem muito, né? Tem muita coisa, e uma maioria que não tem quase nada. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que hoje em dia a humanidade, você encontra mais humanidade na periferia do que no luxo dos castelos. Isso é fato. Para você que está acompanhando a programação da TV Cidade, canal 10.1, quero te convidar a acompanhar a programação da Rádio Cidade 107,1, 24 horas de programação para você, com música, notícias, jornalismo, muita a sua participação. Fique à vontade, sintonize já. Rádio Cidade 107,1 e acompanhe aqui todos os sábados, começando às 11 horas com o programa do Fábio Lopes, o programa Clipe em Cidade, às 18h30 Silvio Sonso Show e logo após o nosso programa Cultura em Foco. E voltando aqui, trazendo mais um foco para nossa conversa, Erlan, o livro que tu tem na mão, compartilha aí para nós. Então, esse livro aqui, Sinais de um Novo Tempo. Eu escrevi ele baseado nos fatos ocorridos nos últimos 8, 10 anos. Principalmente no cenário político e religioso. Pode falar um pouquinho mais aí do que tu trata aí? Só um spoiler para gerar uma curiosidade. Sim. Aquela noticiazinha, aquele toque que tu coloca lá para... Sim, eu tento passar uma mensagem, além de fazer uma crítica social também, eu tento passar uma mensagem de igualdade social, uma mensagem de segurança, que é uma coisa que está faltando muito hoje no nosso estado, a segurança. E principalmente uma mensagem de esperança. Eu acredito que, Francisco, apesar de tudo, apesar dessa onda de corrupção, de guerra de facções, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Isso é bom. Para você que está acompanhando o nosso programa, ainda há esperança. Vai lembrar uma referência bíblica que eu gosto muito. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 21, que o profeta diz assim: trazei à memória o que vos dá esperança. No meio de um cenário com tantos conflitos, tantas situações, por que a gente ficar ainda mais incentivando outras ondas se a gente pode gerar esperança em outras pessoas? Como agora, o Erlan, talvez você está em casa, você escreve seus poemas, ou você é uma das pessoas que, Francisco, falar em leitura me quebrou. Erlan, como é que a gente pode mudar esse cenário? Como é que a gente pode começar a incentivar? Onde é que tem encontros para a gente ler? Onde é que tem... Socorre. É uma boa pergunta, Francisco. Primeiramente, eu indico as pessoas a visitarem a Livraria Paim. Lá tem muito livro de autor acriano e de outros autores também. Participar dos lançamentos de livros, participar dos editais de incentivo à cultura e, principalmente, tomar consciência de tudo que está acontecendo, observar e, de alguma forma, tentar contribuir para a mudança coletiva. Erlan, e para quem quer acompanhar seu trabalho, quer ter acesso a seus livros, é só impressos ou digitais? Aproveita esse momento, se for digitais, compartilha aí as tuas redes sociais. No momento ele está só impresso e para adquirir tem que entrar em contato comigo pelo telefone 9981-1441 e também acompanhado pelo meu Instagram. Lá não tem PDF, mas futuramente vou colocar os dois, que eu lancei dois, vou colocar em PDF para as pessoas terem acesso. Pode deixar aí o teu endereço no Instagram? Sim, @Erlan Nogueira e o Facebook é Erlan Miguel.
Então, assim, olha, para você que está em casa, mãe, pai, filho, tio, vó, que gosta de uma boa leitura e está encontrando dificuldade para a gente incentivar a leitura, o Cultura em Foco está se comprometendo em, de alguma maneira, trazer aqui na nossa programação dicas para que você possa estar melhorando a sua leitura. Inclusive, no programa passado, a gente fez uma visita à biblioteca pública, porque a gente realmente entende, Erlan, que é necessário a gente ter conhecimento. Porque se a gente ficar só com notícias do feed do Instagram, isso não é estar atento ao que de fato está acontecendo. Tem muita informação escondida em livros que você nem imagina que existe. Erlan, uma mensagem aí, aproveite esse momento para deixar a sua mensagem, fique à vontade. Então, eu queria dizer que, apesar de tudo, apesar dessa onda de violência, de corrupção, essa desigualdade que se transformou em um abismo social profundo, eu queria dizer que se cada um fizer a sua parte, se cada um tomar consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso estado, no Brasil e no mundo, e tentar de alguma forma contribuir, colaborar, ajudar para que mude esse cenário. Porque eu acho que a mudança coletiva ela é essencial no desenvolvimento de um país, de uma nação. Então você pode ficar tranquilo que o Erlan vai continuar nas redes sociais. A gente vai deixar o endereço dele aqui para você sim tomar um novo tempo. Início de ano, né, Erlan? Primeiro programa do ano. A gente falando sobre incentivo à leitura, isso quer dizer muito, e eu quero encontrar você em um desses momentos aí que a gente pode se encontrar para ler juntos. Erlan, quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de recitar um poema desse. Pode ficar à vontade. Então vamos fazer assim, eu vou me despedir de vocês e te chamar para acompanhar o próximo programa, Cultura em Foco, e eu vou deixar você agora com o Erlan, com o poema dele. Então, esse poema aqui, como eu falei, né, assim como os outros também, eu fiz baseado em tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, principalmente no cenário político e religioso. O título é Poesia do Caos. Escrevo em pedras do rústico passado, adoração de totem no subúrbio da incoerência, viagem no tempo resgata o legado, profetas e bruxos da nova ciência. Baralho sem cartas no mundo cigano, fogueira em chamas era outro castigo. Pensador enforcado que depois virou santo, Mona Lisa doente num torto sorriso. Na inteligência do homem, o produto é uma bomba. A Primeira Guerra foi só um aviso, diferença de cor e uma ambição que assombra. O percussor da tragédia era um homem instruído. O remédio que cura é o mesmo que mata. Na esquina da ladeira, o sinal está fechado. Moedas de ouro e um suicida em marcha. Crucificação de um inocente que não quis ser adorado. Hoje as massas caminham sem rumo, habitam castelos em praias de lixo, aplaudem demônios cobertos de sumo e choram na cruz como Judas traído.